Se não fosse pela aparência de Leyline, o clã Ouroboros provavelmente teria sido aniquilado no ataque das forças aliadas. Mesmo que Leyline exibisse seu poder e talento de batalha aterrorizantes, e usasse vários métodos para fazer com que o outro lado retirasse suas tropas, toda a terra e os recursos ocupados não seriam retomados facilmente. Leyline tinha sido apenas uma estrela da manhã recém-avançada. Como ele poderia solicitar um território tão grande quanto o dos outros 3 Morning Star Warlocks? Se eles fossem atacados novamente, ele não seria capaz de suprimi-lo sozinho. A quantidade de força que ele possuía ditava o tratamento que ele podia comandar. Leyline foi muito claro sobre esse fato. Agora, com o retorno dos 2 duques e a ascensão de seu poder de batalha, Leyline sentiu que tinha o suficiente para solicitar isso. Quanto a se isso ofenderia o relâmpago de Júpiter? Não foi Leyline que já fez isso no passado? Desde que ele os ofendeu completamente, fazer algo mais não era um grande problema. Milímetros. O domínio do Rio Negro costumava ser um dos territórios do clã Ouroboros, e ser ocupado por alguma outra organização é um insulto para nós, Bloodlocks Warlocks. Philip levantou-se, parecendo indignado. Ao vê-lo agindo dessa maneira, Paul e o outro Warlock reviraram os olhos para dentro, mas não retrucaram contra ele. Pelo contrário, eles eram a favor dessa decisão. Esses territórios inicialmente pertenciam ao clã Ouroboros, e eles estavam apenas recuperando-os. Além disso, eles no máximo mostrariam seu apoio verbalmente e não agiriam de fato, a menos que o clã Ouroboros estivesse disposto a fazer mais concessões para seus benefícios. No entanto, Leyline estava apenas solicitando que fossem testemunhas, e não estava planejando que eles agissem. Não considerando sua força atual, apenas Gilbert e Emma trabalhando juntos seriam suficientes para lidar com isso. Ouvindo que Leyline tinha intenções de recuperar sua antiga terra, os feiticeiros da fase de cristal não falavam, mas eram muito emocionais. As forças aliadas ainda ocupavam suas terras e governavam seu povo. Essa foi a humilhação final. O fato de a batalha ter chegado até o quartel-general e eles terem sido quase completamente desenraizados ainda estava fresco e estava profundamente entalhado nas mentes desses Warlocks. Com essas sementes de ódio plantadas, elas foram estimuladas ao ouvir que Leyline as levaria a decretar sua vingança. Vendo isso, Leyline assentiu. A razão para essa expansão foi aumentar o tamanho do bolo para evitar a dissensão. Com 3 estrelas da manhã agora no clã Ouroboros, os recursos da área que eles controlavam não eram suficientes para dividir entre todos eles, deixando só o resto das pessoas sob eles. Além disso, levando-os a se vingar, a reputação de Leyline alcançaria um nível sem precedentes, o que tornaria mais conveniente para ele assumir o controle da organização. Esta foi uma conspiração aberta. Mesmo se Gilbert e Emma pudessem dizer, eles não seriam capazes de dizer muita coisa. Tendo concordado com o tempo, Philip e os outros pegaram suas folhas, e até mesmo Freya e outros Warlocks de alta patente saíram automaticamente. Apenas Leyline e os outros 2 foram deixados. Você vai declarar guerra ao relâmpago de Júpiter agora? Você não disse para manter o estado atual? Emma perguntou preocupada. Quando eu disse para manter o estado atual, eu quis dizer o nosso estado atual de preparação para a batalha. Leyline riu severamente, uma aura tirânica emanando de seu corpo. Além disso, o raio de Júpiter provavelmente está muito ocupado com seus próprios assuntos. Oh! Como é isso? Gilbert estava interessado. Ele estava sempre exultante quando havia métodos para parar a força de Júpiter relâmpago. Do ponto de vista de Leyline, isso era uma inimizade profundamente enraizada. Quando eu fui para o Lavawood, pedi ao rank 5 Warlock, Lord Vide, para ajudar a segurar Zegna. Ele acidentalmente deixou um clone de grau 5 ir, mas o corpo principal não desceu. Por essa razão, vou manter nosso acordo. Que acordo? Gilbert e Emma trocaram um olhar. Desde que conheceram Leyline, OY nunca tinha visto esse garoto em desvantagem antes. Definitivamente deve haver algum significado profundo para ele fazer isso. Ele me ajudou a segurar Zegna de volta, então, em troca, eu daria as coordenadas para o mundo da lava, Leyline riu. Agora mesmo, Vide recebeu minha mensagem. O quê? Gilbert e Emma se levantaram abruptamente. Isso é um mundo.
Você sabe o que você fez? Um mundo alternativo grande significava benefícios sem precedentes. Apenas os sistemas de força e os caminhos para o poder que eles tinham eram extremamente úteis para os magos, e poderiam ajudá-los a progredir rapidamente. Não considerando outros assuntos, aqueles monarcas de amanhecer ocuparam todos os grandes mundos antes de avançar. O fato de Leylin ter obtido tais benefícios também era prova do valor de um mundo. Por isso, as organizações protegem essas coordenadas com a mais alta segurança. Se não fosse por Zegna ser absolutamente confiante e ter sido enfeitiçado por outra pessoa, ele não usaria essas coordenadas para prender os 3 duques de Kemoin. Um mundo que ainda não havia sido explorado era muito atraente. Não era como se os 3 duques Kemoin não tivessem suas suspeitas, mas eles ainda caíram na armadilha. O fato era que os benefícios eram imensos, a ponto de afetar sua racionalidade. Claro, foi Zegna quem perdeu tudo. Não só ele não ganhou nada, ele também sofreu muito. Agora, Leylin estava dando um segredo tão grande? Emma e Gilbert não conseguiam compreender isso. Afinal, aos olhos deles, só eles e o relâmpago de Júpiter conheciam as coordenadas do mundo lava. Neste ponto, era melhor manter este segredo para a morte deles e quando fosse a hora certa, eles poderiam destruir o relâmpago de Júpiter e assumir completamente o mundo da lava. Vocês... Leylin balançou a cabeça, desamparado. Como poderia ser tão fácil controlar outro mundo? Além disso, existem vários rank 5S lá, assim como o relâmpago de Júpiter, de olho nesta força. O que mais precisamos agora não é outro mundo, mas tempo suficiente para descansar e recuperar nossa força. Vaid faz parte da nossa União Varlock. Ao atraí-lo para lá, o Jupiter's Lightning definitivamente lançará uma intensa batalha pelo controle do mundo da lava. Isso nos dará tempo suficiente para desenvolvimentos. Leylin falou com franqueza e segurança, tom cheio de confiança e olhos emanando um vigor incomparável. Existem rank 5S em ambas as extremidades. Como poderia o mundo da lava ser tão facilmente tomado? Neste período de tempo, é suficiente aproveitar o caos e obter benefícios. Além disso, uma vez que obtemos mais força, não é como se não pudéssemos recuperar com força o lava World das mãos da outra parte. Não só Leylin tomou a decisão final, ele até apresentou uma imagem bonita para Emma e Gilbert. Se você disser isso... Gilbert e Emma olharam um para o outro nos olhos, a contragosto. Vendo-os agindo assim, Leylin estava rindo por dentro. Ele obviamente não se importava muito com o mundo da lava, porque ele já tinha conseguido o máximo de benefícios de lá. Não só ele obteve a Fireplume mutante e fez com que sua massa de pontos da Estrela da Manhã crescesse até os limites, ele até conseguiu 1/3 da essência do Ovo de Fênix. Estes eram basicamente os maiores tesouros do mundo da lava, e Leylin estava obviamente satisfeito com seus ganhos. Depois do assunto do Santo Festival Solar, ele havia ofendido as cabeças das 2 maiores organizações do mundo da lava, Olho Escarlate e Arquibaldo, e isso só poderia ser resolvido com a morte de uma festa. Apenas o conhecimento de que ele havia obtido fragmentos do óvulo da Fênix seria o suficiente para fazer com que os fortes dentro do mundo da lava tivessem fome após seus ganhos. A razão pela qual Leylin entregou as coordenadas para o mundo da lava foi porque ele considerou isso também. Com Vaid no controle, ele ainda podia segurar o que ele tinha. Além disso, ele já havia entregado as coordenadas já. Se Vaid ou outros quisessem algum. Era simples, eles podiam ir para o mundo da lava e competir entre si por isso. Aquele Zegna de relâmpago de Júpiter provavelmente está expelindo sangue agora, já que joguei essas coordenadas longe. Leylin acariciou seu queixo, um sorriso malicioso em seus lábios. Ele enviou os 2 duques depois de sua discussão. Depois disso, houve uma conversa com Freya durante o jantar, antes que Leylin finalmente voltasse para sua Morning Star Magus Tower. O lugar era tão alto como sempre, cheio de arcaísmo e grandeza. Quando ele entrou na torre, o gênio da torre inteligente voou para fora. Mestre! Mostre-me todos os registros recentes, bem como o estado atual da operação da Magus Tower, ordenou Leylin. No tempo em que o mestre esteve ausente, o portão astral opera no nível mais baixo de energia. O armazenamento de pedras astrais foi completamente usado.
A Magus Tower está agora funcionando com a energia mínima necessária. 3,78% da saúde do anfitrião é ferida. Suprimentos. O gênio da torre ficou sem expressão e começou a enviar metodicamente os relatórios. Era extremamente meticuloso, como se ele fosse o mais completo dos mordomos. Kiki. Eu praticamente usei todas as pedras astrais que eu acumulei, assim como a fonte de energia da Torre do Mago. Leylin suspirou, sentindo o coração doer. Mas, em comparação com uma colheita tão grande, esse investimento vale muito a pena. Os lucros foram imensos. Claro, isso é porque eu tenho o AI Chip pode desenterrar os recursos de mundos estrangeiros ao mais alto grau. De volta à sua sala de estudo, Eternal Flames emitia luz quente. Sentado atrás da mesa do estudo, ele começou a comparar seus ganhos. Eu consegui atingir meu objetivo e trouxe os 2 duques de Kemoen de volta. A força do clã Ouroboros aumentou rapidamente, e só isso significa que eu obtive mais do que investi. Os olhos de Leylin estavam brilhando enquanto ele estendia um caderno preto sobre a mesa e começava a escrevê-lo. Em termos de recursos, há a essência do ovo de Fênix. Esse é definitivamente um tesouro de classe mundial. Não só pode acelerar o progresso no Fireplume, como também é notavelmente útil para a alma e ponto de massa de um Magus. Os recursos que eu particularmente coletei do Imbervins também podem ser considerados abundantes.